Olá, bem-vindos à nossa aula número 6 do nosso curso de Perícia Técnica Judicial, totalmente gratuito. Hoje nós vamos falar sobre a marcação da perícia, como isso deve ser feito, ok? Vamos à nossa aula de hoje, de número 6. Vamos lá, pessoal, a nossa aula número 6. Continuamos no módulo jurídico. E para quem ainda não comprou a apostila, corram lá embaixo na descrição do vídeo e cliquem no link comprar apostila de perícia. Como eu venho falando para vocês, a apostila complementa as aulas online, assim como as aulas online complementam a apostila. Na apostila tem exemplos de laudos, tem exemplos de petição de honorários, de réplicas, enfim, coisas mais extensas que aqui na aula online não daria para passar, porque o vídeo ficaria extremamente longo. Portanto, é necessário que vocês comprem a apostila, custa apenas R$100, pode dividir até 12 vezes no cartão, sem juros, ok? Então, vamos lá. Hoje, o nosso tópico é o número 6 da apostila, como marcar a perícia. A perícia é marcada pelo perito. A hora e o dia é escolha desse profissional, que fará essa definição em função de sua disponibilidade de horário. Muito bem, então, quem vai marcar a perícia não é advogado, não é uma das partes, nem ambas as partes, e nem será o juiz também. Quem marca a perícia é o perito. E isso faz todo sentido, visto que o perito é um profissional liberal que está ali prestando serviço ao Poder Judiciário. Ele tem outros compromissos, outros trabalhos, portanto, ele vai marcar a perícia de acordo com a sua disponibilidade de horário. Então, essa prerrogativa é uma das que tem o perito, de escolha do horário da sua diligência, do seu trabalho. Vamos falar sobre a intimação das partes. Dispõe o CPC, todo mundo já sabe o que é CPC, Código de Processo Civil, isso mesmo. Artigo 474, as partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova. Artigo 466, parágrafo 2º, o perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 dias. Então, muito importante esse detalhe. Você vai fazer uma petição dizendo dia e hora da perícia. E você deve também avisar com pelo menos 5 dias de antecedência, ou através de outra petição, ou na própria petição de marcação da perícia que você fizer, tanto faz, você tem que colocar tudo aquilo que você vai fazer. Por exemplo, se você vai precisar recolher provas num determinado cartório, recolher algum tipo de documento. Além disso, se você vai precisar interrogar alguma testemunha, enfim, tudo aquilo que você já tiver planejado, que serão as ações da sua perícia, da sua diligência, devem ser comunicadas às partes, principalmente quando uma das partes ou ambas tem assistente técnico, porque o assistente técnico é o técnico, é o profissional com a mesma área do perito e é o profissional que tem condição de avaliar e de acompanhar de forma lúcida o que o perito está fazendo. Portanto,
tendo ou não assistente técnico, tudo o que será feito na perícia deve ser avisado na petição, ou uma petição separada, conforme eu falei agora, ou na própria petição, onde será marcada a perícia. E isso tem que ser feito com no mínimo 5 dias de antecedência. Sempre tudo isso, pessoal, através de que eu estou repisando isso em todas as aulas, sempre nos autos do processo. Tudo, qualquer tipo de comunicação tem que ser feito através de petição. Toda comunicação vai ser comum as partes, advogados ligarem para você no decurso do processo. Porém, tudo aquilo que for de relevância e de importância, não combinem de forma oral com as pessoas. Jamais. Procure se esquivar dessas conversas telefônicas, diga que toda a comunicação será feita nos autos do processo, seja educado, obviamente, mas evite prolongar uma conversa por telefone. Isso pode trazer muitos problemas desnecessários. Então, toda a comunicação deve estar nos autos do processo através de petição. Então, quando te ligarem, isso é muito comum, viu? Os advogados das partes ligarem para o perito, sejam educados, mas procurem falar o mínimo possível e sempre direcionem a sua resposta ao fato de que tudo estará explicado nos autos do processo, nas suas petições, ok? Após a fixação dos honorários, isso é, depois de todo o percurso de petição de proposta de honorários, impugnação ou não pelas partes, o juiz vai despachar no processo a confirmação do valor. Feito isso, o caminho está pronto para a marcação da perícia/diligência. Então vocês se lembram que nós fizemos o que antes da gente marcar a perícia? Nós fizemos uma petição onde a gente colocava o valor dos nossos honorários, certo? Muito bem. Depois que nós colocamos lá que nós peticionamos a nossa petição de honorários, a nossa proposta de honorários, aconteceram algumas coisas. Por exemplo, o juiz mandou as partes tomarem ciência da proposta de honorários, as partes tomaram ciência, e aí vem aquela história que a gente já estudou também, que uma das partes ou ambas das partes podem simplesmente impugnar o valor. Se eles impugnarem o valor, o que a gente vai ter que fazer? Novamente, uma petição reafirmando, confirmando o valor da nossa proposta ou dando algum tipo de desconto, caso a gente entenda ser viável. Muito bem. Aí, depois disso feito, essa confusão toda de proposta de honorário, de impugnação e tal, réplica, aí, quando tudo tiver resolvido, o juiz vai lá e vai despachar, confirmando, então, o valor dos honorários periciais. Depois que o juiz fizer isso, está na hora de você fazer a sua petição, onde você vai fazer a marcação da perícia propriamente dita, com tudo aquilo que eu mencionei, com hora, data e dizendo tudo aquilo que será feito durante a perícia o mais detalhadamente possível, para que as partes saibam o que será feito, tá? Isso você pode colocar, como eu falei agora há pouco, na própria petição de marcação da perícia, ou se você entender que pode fazer isso numa outra petição, deva fazer isso por algum motivo numa outra petição posterior, também pode ser. Mas eu recomendo que o melhor é que seja feita tudo na própria petição de marcação da perícia, dizendo que você, por exemplo, irá em algum determinado cartório recolher determinado documento, ou que você precisará interrogar alguma testemunha, enfim, tudo isso deve estar informado na petição de marcação da perícia.
As partes são comunicadas via processo pelo perito do dia, da hora e do local em que irá iniciar os trabalhos periciais, para que ali compareçam os assistentes técnicos, se tiver, né, e demais envolvidos. No caso de perícia médica, normalmente a pessoa física é o objeto de perícia direta, sendo designado, então, o consultório médico do perito como local de início dos trabalhos. Se for perícia indireta, de regra, é o local onde os fatos ocorreram, colhendo-se elementos de prova. Então, vamos lá, né? Então, aí a gente está vendo aí, as partes são comunicadas através sempre do processo, do dia e da hora do local da perícia, que vão começar os trabalhos, né? E então ali vão comparecer as partes e os assistentes técnicos. Acontece que comigo aconteceu mais de uma vez, muitas das vezes, apesar de todo o aviso do perito, de toda a petição, de tudo no processo bonitinho, simplesmente as partes não aparecem, ok? Olha, se isso acontecer, façam a perícia normalmente, a menos que, no caso do médico, o objeto da perícia é a pessoa própria, é a pessoa física, não tem como ele fazer a perícia sem a pessoa. Aí vai precisar marcar um outro dia, mas no caso de não ser a pessoa física, por exemplo, no caso do arquiteto, do engenheiro, do objeto da perícia ser, por exemplo, um móvel mal montado ou um problema em um imóvel, se a outra parte, principalmente a parte ré, muitas vezes não aparece, mas a parte autora, que está reclamando do problema do imóvel, estiver, e o imóvel estiver lá disponível para você fazer a perícia, pode fazer sem problema nenhum. Isso já aconteceu comigo, mais de uma vez, da parte ré não ir à perícia. Eu executei a perícia assim mesmo, mas a gente constata no laudo pericial que a parte ré não compareceu, ou que a parte, alguém, o assistente técnico não compareceu, enfim, tudo que ocorrer na perícia, a gente vai avisar lá na frente no laudo. Então, isso aí é uma observação que eu faço porque é bem comum de acontecer, principalmente quando o réu é uma empresa grande, normalmente os advogados nem aparecem no dia da perícia. É muito comum de acontecer. Bom, aí está explicando aí que no caso de perícia médica, o objeto pode ser uma pessoa física, né? Aí, quando acontecer, quando for o caso do médico, ele vai marcar, então, a perícia no consultório, né, médico dele, para poder que se façam os exames necessários. Agora, se for o caso, por exemplo, do arquiteto, do engenheiro, que, por exemplo, está indo ver uma patologia qualquer em uma construção, o objeto da perícia é o quê? A construção. Então, a perícia tem obrigatoriamente que ser feita na própria construção, para que se colha provas, se tire fotos, enfim, todo o material necessário para se fazer o laudo referente a esse objeto aí da perícia. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre contraditório e ampla defesa. Muitos de vocês já devem ter ouvido advogados falando, né, esse termo, você tem direito ao contraditório e ampla defesa, enfim. O que seria isso, né? É a garantia que a parte tem de interferir no resultado do processo. O princípio do contraditório e ampla defesa é um princípio esculpido de forma expressa na Constituição Federal, podendo ser encontrado no artigo 5º, inciso 55, constitui-se em um dos princípios basilares do processo, seja civil ou penal, contido na Constituição Federal entre os direitos e garantias fundamentais. Então, isso aí é uma breve observação, que todos têm direito por lei, e isso é constitucional, ao contraditório e à ampla defesa. Então, está citando aí o artigo, que é o artigo 5º da Constituição Federal e o inciso 55.
Todos têm direito a se defender e ao contraditório. O que é isso? É falar o contrário do que está sendo dito, né? As partes têm direito a expor as suas argumentações. Então, o que acontece? No caso aí, por exemplo, de haver no processo, né, um assistente técnico, como ele tem também o conhecimento técnico da mesma área do perito, ele pode fazer algumas argumentações, ele pode também peticionar no processo, pedir também que a perícia seja induzida em algum objetivo que, por acaso, o perito não tenha mencionado. No dia da perícia também o assistente técnico pode e deve participar, o perito deve respeitar essa participação, deve procurar responder às perguntas, porém, que fique bem claro, o assistente técnico não pode atrapalhar a perícia. Tudo isso tem que ser feito, gente, dentro de um bom senso. Quem conduz a perícia, é preciso que isso fique bem claro e bem entendido por todos vocês. É o perito. Quem conduz a perícia é o perito. Não é assistente técnico, nem muito menos advogado nenhum. É o perito. Os advogados, assim como o assistente técnico, pode fazer algum pedido, pode fazer alguma observação, mas a decisão é do perito, ok? Isso precisa ficar bem claro. O perito conduz a perícia, ele é o auxiliar do juiz e ele está ali em nome do juiz, do magistrado, porque ele tem exatamente essa função de auxiliar do magistrado, ok? Então, hoje a nossa aula termina aqui nesse slide e até o próximo encontro. Bye, bye. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de sair sem deixar o seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no meu canal, compartilhe o vídeo para todo mundo e não esqueça de acionar o sininho para receber todos os vídeos que eu postar, ok? Até o próximo encontro. Bye, bye.